eles não aceitaram a derrota, né, da forma como as coisas aconteceram. Então, ele se rebelou contra a presidência para exigir o quê? A renúncia do governo provisório e também uma nova constituição. Então, essa revolta ficou conhecida como a Revolta Constitucionalista. Foi derrotada pelo governo, mas o estado de São Paulo era rico e influente demais para ser ignorado. Então, eles exigiam uma nova o quê? Constituição. Assim como a de qualquer outro país, né, tem como principal objetivo firmar direitos e deveres para os cidadãos e também para o governo. E também estabelece o quê? Direitos e deveres para o povo. É assim que funciona a Constituição. E era isso que São Paulo queria. Vargas, então, convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar essa nova Constituição. Nessa Constituição, ele manteve o quê? O presidencialismo, as unidades federativas, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, né, estaduais e as câmaras também, câmaras municipais. Entretanto, propôs significativas mudanças para o cenário político. O voto passou a ser o quê? Secreto. Lembra que na política do café com leite o voto não era secreto? As pessoas eram obrigadas a votar em quem eles queriam, naquele processo da lei do coronelismo? Pois bem, na era Vargas, com essa mudança, o voto agora passa a ser secreto. As mulheres também passaram a ter direito de votar. E o voto tornou-se obrigatório a partir dos 18 anos. Houve, então, a criação da justiça eleitoral e também o ensino primário passou a ser obrigatório e gratuito. Então, Vargas fez algumas mudanças, algumas melhoras nessa Constituição, nessa Assembleia Constituinte, né? Colocando também o quê? A implantação de algumas leis trabalhistas, como, por exemplo, jornada de trabalho de 8 horas diárias, que as pessoas naquela época não tinham a jornada de trabalho. O descanso semanal e férias anuais remuneradas, ou seja, férias pagas, né, com retorno monetário. Proibição do trabalho a menores de 14 anos. E uma criação da Previdência Social, né, que era um programa social, seguro público, né, como ainda existe a Previdência Social. Bom, por essas melhorias, né, Getúlio ele sempre visava as classes baixas, ao povo. Por isso ele ficou conhecido como o pai dos pobres. Então, depois da promulgação da Constituição, né, foi feita essa Assembleia Constituinte e agora ela era o quê? Promulgada, ou seja, ela era divulgada, publicada. Então, depois dessa promulgação da Constituição em 1934, Vargas foi eleito presidente da República por voto indireto por um mandato de 4 anos. Na verdade, ele foi o presidente que mais ficou no poder, exatamente como vocês estão vendo aí na imagem aqui do vídeo, de 1930 a 1945. Então, ele ficou o quê? 15 anos no poder. Então, agora surge o Estado Novo. Na verdade, foi o período, Estado Novo, na verdade, foi o período da ditadura. Novas eleições deveriam ser realizadas em 1938, mas muitos políticos da oposição de São Paulo achavam que Vargas não as realizaria. Por isso, então, eles iniciaram a campanha eleitoral do seu candidato logo antes, em 1936. Entre aqueles que faziam parte da situação, o temor, na verdade, era que a política do café com leite voltasse. Lembra lá do regime da política do café com leite? Né? Onde só São Paulo e Minas tinham o poder, o domínio, o controle, politicamente falando, do país. Então, eles temiam que voltasse, e isso fez com que Vargas tivesse apoio para o que dá seguimento a um movimento que culminou com o golpe de Estado que o manteve no poder. Né? Esse golpe o manteve no poder por 15 anos. Depois do golpe, então,
Vargas e seus aliados utilizaram a desculpa de que um golpe comunista estava sendo preparado para fechar o Congresso Nacional e outorgar uma nova Constituição, o que dava início ao Estado Novo. Na verdade, como eu disse, né, dava início a uma ditadura, né, onde a autonomia para o presidente governar da forma que desejasse, né, de uma forma autoritária e arbitrária. E durante esse período, então, estourou a Segunda Guerra Mundial, o que levou ao desenvolvimento de indústria nacional, porque a oferta de produtos no mercado internacional diminuiu bastante. Então, todos esses acontecimentos levaram à insatisfação da sociedade. Então, daí surgiu o quê? A União Democrática Nacional, UDN, que fazia oposição ao governo e exigiu o retorno agora da democracia. E agora eles queriam que a deposição de Vargas, a retirada de Vargas e as eleições diretas para a presidência. O Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas estaduais e as câmaras municipais. Percebendo que Vargas então manobrava as camadas populares para permanecer no poder. A UDN, né, que é a União Democrática Nacional, optou por dar um golpe e forçar a renúncia de Vargas. Então agora já não estavam mais satisfeitos com a permanência de Vargas por conta da ditadura, da sua política, né, de ditadura, e eles agora estavam querendo forçar a renúncia de Getúlio Vargas. Façam agora a atividade da página 261, 262 e 263. E na próxima aula a gente continua com a República Populista, o que aconteceu então no fim da Era Vargas.